Olá, bem-vindo! Neste novo vídeo da Universidade de Estudos Avançados, vamos conversar sobre o fim dos tempos e assim, juntos, aprofundamos o conhecimento sobre o assunto e sobre o método MacGregor. Com uma certa frequência, a humanidade se depara com uma discussão de grande interesse, o fim dos tempos. Vemos as pessoas falando a respeito e também religiões, profetas, livros, filósofos, cientistas e até representações no cinema. Quem já leu alguma obra publicada pela OEA ou participou de palestras e maiêuticas também já deve ter ouvido sobre isso. Inegavelmente, todos têm um certo grau de interesse sobre o assunto, principalmente porque ele é ainda cercado de mistérios. Segundo o método MacGregor, mistério é tudo aquilo que ainda não pôde ser revelado pela ciência. Em algum momento, muito do conhecimento humano era relegado ao misterioso, ao desconhecido e ao esotérico. Isto porque não tínhamos meios de comprovar determinados fenômenos. Com o passar dos séculos e com o desenvolvimento tecnológico, também com a aplicação de métodos de pesquisa, os humanos elucidaram alguns desses mistérios. Os que não puderam ser ainda elucidados passeiam pelas mentes férteis dos teóricos, os quais esboçam explicações ou fazem experimentos para tentar chegar mais perto do conhecimento claro. À medida que avançamos enquanto espécie, conceitos que não têm explicação pela ciência ou passam a ser discutidos pela filosofia ou pela ontologia. O Dr. MacGregor ensinava que esta época, o início do século XXI, estaria marcado por uma grande mudança e que esta era verdadeiramente o fim dos tempos. Porém, ao invés de dizer que o fim dos tempos seria o fim do mundo, ele se referia que a grande mudança que enfrentaríamos era o fim do tempo cronológico, ou fim do tempo como conhecemos. Lembre-se, temos diversos tipos de tempo. Você pode argumentar neste momento: visualizar o fim do mundo eu consigo, especialmente depois de tantas imagens geradas na televisão. Mas pensar em viver em um mundo onde não exista tempo é algo inimaginável. Sim, é mesmo. Principalmente porque o espaço-tempo existe enquanto nós existimos. Pode parecer discordante, mas veja. Se você não existe e se você não presencia a passagem do tempo, como você pode provar que ele existe ou não? Espaço-tempo precisa de um referencial e precisa do observador para que o evento possa ser reconhecido. Assim, o que é o tempo, senão a percepção que você tem dele? O mestre ainda ensinava que estas duas unidades importantes que situam todas as coisas neste universo, que são o espaço e o tempo, são caracterizados da seguinte forma: tempo abstrato, espaço concreto. A natureza do tempo e do espaço antigamente era descrita por espaço e tempo. Hoje ela é descrita por espaço-tempo. Hoje tudo está mais acelerado, tudo acontece numa velocidade muito maior do que acontecia há algumas décadas. E é assim para a grande maioria das pessoas. Não há alguém com quem se troca esse tipo de opinião que não diga que o dia passou rápido demais, que os minutos voaram ou que o ano mal começou e já está na metade. As horas possuem as mesmas unidades cronológicas, ou ainda, uma hora possui 60 minutos ou 3.600 segundos. E o relógio ainda marca as horas com essas mesmas unidades. O mestre sempre chamou a atenção, entretanto, para o facto de que o relógio não é mais cordélico. Isto é, os relógios de corda e os automáticos costumavam atrasar, mesmo que fossem ajustados adequadamente. Hoje, o relógio é quartzo ou digital e não costumam atrasar. Há ainda os relógios atômicos. O último que se teve conhecimento atrasa 1 segundo a cada 16 bilhões de anos, uma estimativa. Então, baseado na ideia de que o tempo cronológico é o mesmo em termos de unidade de tempo, como pode o tempo não ser mais o mesmo? Veja, aqui fazemos a distinção entre tempo cronológico e tempo perceptível, ou, como também são conhecidos, tempo objetivo e tempo subjetivo. E a resposta é: mudou a percepção que temos do tempo.
Nós nos situamos neste mundo pelo modo como os nossos sentidos, os nossos sensores percebem o meio externo. Ou seja, como os nossos sensores percebem o mundo, assim nós o entendemos. E o registro do tempo no encéfalo é feito de uma forma bastante flexível, mesmo porque o espaço não é linear, mas a contagem do tempo é. Se olharmos o espaço e o tempo separadamente, nós não teremos choques. Porém, nós não vivemos assim. Somos forçados a viver no dualismo espaço-temporal. Então as divergências se fazem presentes. Assim, o que vemos é uma padronização do tempo, do conceito de tempo e da contagem do mesmo. Isso nada mais é do que mecânica newtoniana. Pois se o tempo não existe enquanto não existir o observador, se ele é abstrato, a cronologia é apenas uma logicização, um relatório que demonstra acontecimentos entre dois pontos. É a flecha do tempo, ela segue numa mesma direção. Quem foi o arqueiro, porém? Quem é o observador que certifica a sua existência para torná-la concreta? Estranhamente, o tempo, mesmo existindo apenas se nós existirmos, tem ação deletéria sobre nós. Existem dois pontos em uma existência humana, conhecido como intervalos de tempo. Eles são marcados pela passagem de um tempo que gradualmente sacrifica os sujeitos que o reconhecem. Se você sacrificar o tempo e não ser sacrificado por ele, precisa desprender-se dos padrões atuais, expandindo a sua percepção e aceitando que esta deve ser imperativa. O método MacGregor ensina que, para se desvencilhar da medida padrão, você precisa, na medida do possível e de forma mais concreta, acelerar o tempo, adicionando mais experiências significativas ao viver, diminuindo o tempo ocioso. Também deve sobrecarregar-se de informações contrárias à cronologia padrão, eliminando todo e qualquer tipo de contador de tempo. O mestre orientava: viva por impactos no aqui e agora, pois, como já discutimos anteriormente, não existe passado e não existe futuro, só existe o aqui e agora. O passado foi você que construiu e o futuro é o vir a ser. Num determinado ponto, há múltiplas escolhas de futuro. Dependendo de qual rumo você tomar, ou seja, de qual construção espacial for feita, você não saberá qual será a continuidade e nem qual a consequência. A isso chamamos de circunstâncias. São eventos não programados que são construídos minuto a minuto na existência humana. Os impactos não deixam você submeter-se ao tempo. Veja, se esse vídeo não acrescentou nada para você, então você perdeu tempo. Porém, se você pôde aproveitar de alguma forma, então você sacrificou o tempo. Agradeço a sua companhia e convido para nos acompanhar e acompanhar as atualizações através do nosso site. Até breve!